Primeiro, eu queria agradecer a Poliana pelo convite. Estou super feliz de estar aqui, primeira vez em Viçosa. Estou encantada com isso aqui, é um mundo. Estou encantada. E queria também parabenizar vocês pelo trabalho, não só no evento, mas fui lá conhecer o Curral, o programa Família do Leite. Vocês são uma inspiração para mim, para os meus alunos, de verdade. É muito legal ver isso aqui no nosso país, né? Quanta coisa boa a gente tem acontecendo aqui, que tem que motivar todo mundo a melhorar. Parabéns. Nossa conversa aqui hoje, ela é sobre nutrição proteica de vacas leiteiras, talvez com esse objetivo de responder essa pergunta, se a gente pode trabalhar com menos proteína. Por que essa pergunta faz sentido? Se a gente olhar quanto da proteína da dieta para no leite, esse é um número antigo, de 2009, mas, infelizmente, isso não melhorou muito. Apenas 1/4 dessa proteína da dieta, que é um ingrediente caro, vai parar na proteína do leite. O ruminante ele tem alguns pedágios a pagar na eficiência de uso do N, por conseguir ter uma vantagem evolutiva de usar nitrogênio não proteico. E uma conta aqui, que é essa barra laranja, chegou num número de eficiência teto máxima de 43%, que provavelmente não é uma coisa possível de fazer a campo. Mas existem boas fazendas trabalhando, ou lotes de fazendas, trabalhando com eficiências bem mais altas, o que nos indica que existe espaço para melhorar. E, sem dúvidas, a forma mais direta de melhorar a eficiência de uso do nitrogênio é reduzindo o teor de proteína da dieta. E tem inúmeros trabalhos na literatura que mostram essa relação direta entre essas duas variáveis. E, além disso, quando você reduz a proteína da dieta, você reduz também a excreção de nitrogênio no ambiente, principalmente na forma de ureia na urina, que é uma forma bastante problemática para o ambiente. Então, existe esse apelo ambiental para essa estratégia também. Mas eu queria chamar a atenção para alguns cuidados que a gente deve ter quando está falando em reduzir a proteína na dieta. E o primeiro deles é que, geralmente, esses experimentos são de curta duração. Aqueles 3 que eu citei são de curta duração, de modo geral, entre 14 e 28 dias, a vaca fica em cada tratamento. O outro perigo é a métrica de proteína bruta, que não serve para nada. Aqui a gente tem, no eixo X, concentração de proteína na dieta, e no Y, a eficiência de uso do N. Eu chamo a atenção para a variabilidade dentro de um mesmo teor de nitrogênio na dieta. Porque esse nitrogênio pode estar de diversas formas, e ele vai ser usado de formas diferentes, de acordo com o que tiver lá. Então, esse consumo do nitrogênio ele vai ser particionado ou dividido, o nitrogênio consumido, entre proteína do leite e os nitrogênios perdidos, aí, na forma principalmente de urina e fezes. E a eficiência de uso do N é essa seta aí, da proteína do leite. Com certeza, para eu aumentar a eficiência de uso do N, eu posso reduzir o consumo de proteína da dieta, mas eu também posso aumentar a síntese de proteína do leite. É uma outra forma de melhorar essa conversão. E eu queria falar mais sobre isso na palestra. E, com isso, vai reduzir as perdas, porque a partição é uma competição entre processos. E, para poder falar mais sobre isso e deixar todo mundo, talvez, na mesma página, eu queria fazer uma visão meio geral do metabolismo de nitrogênio no ruminante, começando da dieta. Parte dessa proteína ou desse nitrogênio vai ser degradado no rumen e vai ser utilizado pelos micro-organismos quando tem carboidrato, energia vinda do carboidrato, para fazer proteína microbiana. Se essa PDR, que é a proteína degradada no rumen, tiver em excesso, esse excesso, essa amônia, que não foi incorporada na proteína microbiana, vai ser absorvida no rumen e convertida a ureia no fígado, que é uma molécula menos tóxica que a amônia. A parte não degradada no rumen da proteína dietética vai se encontrar ali com a proteína microbiana no intestino, vai ser digerida pelas enzimas intestinais e fornecer os aminoácidos para o animal. E os tecidos vão usar esses aminoácidos. E o nosso tecido de interesse aqui é a glândula mamária, que vai fazer a proteína do leite. Os aminoácidos que não são usados para isso continuam circulando no sangue e os outros tecidos começam a oxidar, incluindo a glândula mamária, não só os outros tecidos, mas quando esses aminoácidos estão em excesso no sangue, eles começam a ser usados para outras coisas.
e começam a ser oxidados, e o nitrogênio tem que ser excretado. E o fígado também é um que, inclusive, enxerga esses aminoácidos e oxida uma fração relativamente constante de alguns deles, né? Então, quanto mais chega, mais vai ser oxidado. E essa ureia vai ser reciclada para o rumen ou excretada na urina, que é o nosso problema ambiental aí que eu mencionei. E olhando para esse esquema, eu vejo basicamente duas formas importantes da gente melhorar a conversão de proteína da dieta para a proteína do leite, que é melhorar o balanço, ou atuar no balanço de PDR, carboidrato aqui no rumen, para isso aqui não acontecer, e reduzir a oxidação pós-absortiva de aminoácidos, que contribui mais ou menos igual ali para a ineficiência de uso do N. Colocando essas duas estratégias aqui, para a gente melhorar o balanço de PDR e carboidrato no rumen, a gente pode aumentar a disponibilidade de carboidratos fermentáveis, a gente pode também reduzir o teor de proteína degradada no rumen da dieta. Isso diminuiria o teor de proteína bruta, que seria a nossa pergunta inicial. Só que isso tem riscos, né? Porque se faltar PDR no rumen do animal, isso reduz consumo, e é um risco super caro. E também a gente tem uma dificuldade, às vezes, na escolha de ingredientes, por não ter muitas opções de ingredientes com baixa PDR ou alta relação PNDR e PDR. Então, às vezes, para aumentar o aporte de aminoácido para o animal, meio que sem querer, eu aumento o PDR. Do lado de reduzir a oxidação pós-absortiva dos aminoácidos, a gente tem que reduzir o nível de aminoácido circulante. Quanto mais tiver ali, mais vai ser oxidado. Isso pode ser feito reduzindo a PNDR da dieta, de forma arbitrária, reduzir, né, o nível. Isso pode ter traz um risco de deficiência de algum aminoácido específico, que pode ter funções que a gente nem conhece, de regulação, de estímulo, e isso prejudicar o desempenho. Ou a gente pode aumentar a eficiência a produção de proteína do leite. E essa estratégia aqui, uma das estratégias, né, para aumentar essa produção de proteína do leite, se a gente olhar, isso que é uma analogia que eu gosto de fazer, a proteína no leite é o cilindro do lado direito aqui, e o aporte de aminoácidos ou proteína metabolizável está do lado esquerdo. E esse quadrado, esse cubo, tem que passar aqui pela forminha para fazer a proteína do leite. E, quando ele passa no cano, ele perde as arestas, que representam a ineficiência. Então, vamos tentar transformar esse cubo já num cilindro, né, para ele não perder as arestas. Hoje, a gente consegue fazer isso com 2 aminoácidos, que, basicamente, aminoácidos industriais, né, que a gente consegue suplementar na forma protegida na dieta. Isso dá certo, é legal, é uma ideia boa. E é como se eu estivesse tentando acertar o substrato para estimular a proteína. Só que isso é como empurrar uma cordinha, um barbante dentro desse furo. Não é o negócio mais eficiente do mundo. E teve um trabalho interessante que avaliou essa estratégia aqui, né, de melhorar a cara aqui da proteína, do professor Bill Wise. E ele tinha uma dieta tradicional, que tinha produtos tradicionais, principalmente farelo de soja, como ingrediente proteico. Substituiu o farelo de soja por ingredientes da indústria do milho, coprodutos do milho, e corrigiu esse segundo tratamento com metionina e lisina. Eram dietas isoenergéticas, isoproteicas, iso-PDR, que mudavam só aqui, ó, no perfil de aminoácidos, que estava, teoricamente, na recomendação, nesse último tratamento. Até melhor do que o tratamento controle de soja. Tá? E o que ele percebeu, os resultados que ele observou, foi uma queda na proteína do leite com o coproduto do milho, mesmo estando isoproteico, atendendo a exigência. Isso foi parcialmente recuperado com os aminoácidos, mas não totalmente. E o que sobrou, essa proteína que entrou na dieta e não parou aqui, a gente consegue perceber que ela foi excretada porque o nitrogênio ureico no leite aumentou. Então, a metionina e a lisina, elas não contam toda a história da produção de proteína do leite. E elas são importantes, mas não contam toda a história. Balancear aminoácido não é formular metionina e lisina, ou colocar lá para atender um nível crítico, um nível de exigência. A metionina é o aminoácido mais estudado para ruminantes. Tem algumas meta-análises
no Journal of Dairy Science, e muito trabalho publicado, que mostram resultados positivos da suplementação com metionina. E também mostram algumas inconsistências, principalmente relacionadas ao tamanho da resposta e às condições dietéticas que potencializam ou que promovem maiores respostas. O que faz a resposta ser maior? Isso influencia o ROI, né, o retorno sobre o investimento em uma tecnologia. E uma das estratégias que a gente pensa inicialmente é vamos abaixar a proteína da dieta e suplementar com metionina, ainda pensando naquela ideia do barril, de um monte de travinha, com a travinha mais curta sendo a metionina. E eu fiz a gente trabalhou numa avaliação de dados para responder essa pergunta, né? Será que essa é uma boa estratégia? E nessas 43 comparações entre um tratamento controle e uma dieta exatamente igual com a metionina, os gráficos que vocês vão ver são a diferença entre o tratamento de metionina e o controle. Eu separei o banco de dados em proteína abaixo de 16 e acima, ou proteína metabolizável negativa e positiva. Isso ainda no NRC 2001. E a gente vê claramente que, apesar da resposta ser positiva nos dois grupos, a resposta é muito maior quando tem mais proteína na dieta, aqui, nesse caso. Porque, provavelmente, tinha outros aminoácidos que o animal estava precisando ali também. Isso aconteceu com lactose também, essa resposta diferencial, que é um negócio interessante, que depois a gente pode conversar mais. Mas a estratégia em si, de abaixar a proteína e suplementar o aminoácido que falta, não é ruim, ou que está mais deficiente. Né? Não é ruim, porque eu estou removendo os aminoácidos que estariam em excesso e complementando com o que falta. Esse é um dos trabalhos do meu doutorado, em que eu tinha uma dieta de 16% de proteína, em que as exigências do animal estavam atendidas, que são as barras azuis, e as cinzas é um tratamento com 13,2%, que, obviamente, estava deficiente, e aí a gente suplementou, na verdade, a gente infundiu no pós-rumen, no abomaso das vacas, os aminoácidos deficientes aqui. E tivemos uma resposta super positiva. Eu esqueci de colocar as letras e os P's aí, me desculpem. Só que, pessoal, aqui eu estava infundindo 5 aminoácidos, em quantidades grandes até. Não é uma coisa que é comercialmente viável, financeiramente, nem possível, porque não existem produtos para eu fazer isso. E um outro ponto que eu quero chamar a atenção, que é super importante, é que toda vez que eu reduzo proteína na dieta, eu aumento alguma coisa. E essa alguma coisa importa. E afeta o resultado. Tá? Por quê? Porque, do outro lado da minha cordinha imaginária aqui, tem uma glândula mamária. E essa glândula mamária tem um aparato sintético dentro dela, um maquinário, uma fábrica de fazer proteína. E esse maquinário ele pode ser estimulado. Ele responde a outras coisas, não só esse substrato que está aqui desse lado. Ela é estimulada por energia, por alguns aminoácidos específicos, por hormônios, por sinalização celular, transcrição, expressão gênica das coisas. Tá? E, quando eu mexo aqui, é muito mais eficiente eu fazer esse processo puxando do que empurrando. E aí, com essa cordinha me movimentando melhor nesse caninho, aí faz sentido eu mexer no substrato, eu mudar o perfil do substrato. E o Nassen já incorporou esse conceito na equação nova. Aqui a gente tem 5 aminoácidos e um componente de energia na equação. Ela é muito melhor que a equação antiga, que trabalhava com eficiência fixa e todos os aminoácidos como uma única entidade nutricional. Para a gente fazer isso que eu estava mencionando, de misturar os diferentes aminoácidos, comercialmente, uma forma de fazer isso é misturar ingredientes proteicos que têm perfil de aminoácidos diferentes. A gente fez uma simulação de dietas para essa vaca aqui, que tinha apenas o farelo de soja como ingrediente proteico, depois DDG, caroço de algodão, resíduo de cervejaria e caroço de algodão. São esses ingredientes que estão aqui embaixo. E o farelo de canola nesse último. Então, os perfis de aminoácidos iam se complementando conforme aumenta o número de fontes proteicas. Isso a gente formulou para proteína do leite, energia e proteína do leite. Isso permitiu, essa melhor combinação de aminoácidos, permitiu que o teor de proteína bruta da dieta, que é uma consequência e não uma métrica de formulação, fosse reduzido, porque precisava de... Eu cortei o excesso, né, porque eu forneci melhores aminoácidos ali na combinação.
Essa outra métrica, que é a relação entre proteína e energia da dieta, também foi diminuída, né? Ela foi de 40 para 38 nos blends. E aí a gente também consegue olhar esses valores de eficiência de aminoácidos, que eu não vou tentar explicar isso agora, mas é uma referência de como cada aminoácido na dieta está sendo utilizado. E o NASCEM oferece valores de referência. E conforme a gente... Ela está no livro, essa tabela também, vocês podem olhar com mais calma. Mas conforme a gente melhora, faz uma combinação de blends, do blend proteico, esses números vão melhorando. E a mudança deles é pequenininha mesmo. Você não vai ver uma mudança de 60 para 73. Tá? Muda de 75 para 73, e é por aí mesmo. Isso daqui já é uma situação prática. Tá? É um banco de dados do Jorge, que é um nutricionista do Paraná, e tem 89 lotes de vacas aqui, 8.000, quase 9.000 vacas, em que ele usa uma fonte proteica na dieta, 3 ou 4. E a eficiência da proteína metabolizável e dos 4 aminoácidos. E é muito legal, principalmente, essa primeira mudança, como essas eficiências aumentam quando os aminoácidos, quando as fontes são combinadas. Outro fator que estava na equação do NASCEM, que eu mencionei para vocês, é a energia, o consumo de energia na dieta. E a gente sabe que a energia pode influenciar a proteína do leite por algumas formas, que eu já vou mencionar. Esse foi um outro trabalho meu do doutorado, em que eu queria ver como que a glândula mamária ia responder a diferentes ingredientes, proteico e energético, combinação deles. Então, eu também infundi pós-rumen, caseína, que é a proteína do leite. Então, o substrato estava perfeito. Não tinha aminoácido a mais, aminoácido a menos, certo? Era o cilindro. E a gente mediu quanto disso foi recuperado na caseína do leite. Tipo o que o Jonas mostrou, eu coloquei 300 gramas de gordura, recuperei 250. E a gente colocou caseína, primeiro foi caseína sozinha. E essa caseína foi convertida apenas em 25% do que eu infundi foi recuperado na proteína do leite. Então, a eficiência marginal de 24,5%. Quando essa infusão foi junto com glicose, caseína e glicose, a recuperação ela dobrou, ela foi para 47%. Então, a energia, de fato, possibilitou maior proteína do leite. Isso não foi uma coisa que eu descobri, tá, gente? Eu mostrei um dado meu, mas que existem vários tipos de informação como essa na literatura, inclusive com alimentos também, não só com infusão. Mas o tipo de energia, a energia da dieta, ela pode ter tem várias fontes, né, vários tipos de nutrientes que são energéticos. Será que todos têm esse efeito? Nós estamos falando de energia e a equação traz energia, o CNCPS traz energia, ninguém está falando do tipo. Tá? A energia glicogênica, que é o amido, o propionato, a glicose, ela pode influenciar aumentando proteína microbiana. São mecanismos que cada tipo de energia pode aumentar a proteína do leite. Então, isso aqui dá energia para o micro-organismo. Se ele aumentar a proteína microbiana, é o principal substrato para a proteína do leite. Pode economizar catabolismo de aminoácido em alguns tecidos, que estavam sendo consumidos para ATP, a glicose pode entrar no lugar e economizar, isso não é um grande fator. E pode estimular a mTOR, que é a proteína que regula a síntese proteica em quase todas as células. É uma quinase regulatória. Tanto pela glicose direta, mas também via insulina. A fibra digestível, que está vindo da dieta por um FDN digestível ou por uma fibra solúvel, né, uma pectina, também pode dar energia para o micro-organismo e pode estimular a mTOR por via energia celular. O acetato é a principal fonte de ATP da glândula mamária, da célula mamária. Então, faria sentido pensar que se tem uma relação ATP-ADP dentro da célula que estimula ou pode bloquear a síntese proteica se a célula tiver com déficit energético. Então, faz sentido pensar nisso daqui. E aí, as outras fontes, a gente está tentando entender ainda. Né? Eu estava conversando com o Jonas agora, no intervalo, como que cada ácido graxo pode ter efeito na proteína, e o açúcar também. Naquele experimento que eu mostrei, eu também infundi acetato, pensando assim, bom, e se eu aumentar essa energia com polpa cítrica? Né? E aumentar a produção de acetato, e o acetato deu uma recuperação pior, não estimulou em nada, né, a síntese proteica. Meio que ele foi tudo direcionado para a síntese de gordura,
E talvez isso seja porque a minha célula mamária não estava passando fome, não estava em um déficit tremendo de ATP. Mas o fato é que não se comportou da mesma forma que a energia glicogênica. E aí eu tenho que pensar assim, então como é que eu sei se a minha dieta está boa ou não, né? Por quais métricas eu devo formular? Já falei que proteína bruta não serve muito para nada. Tá? O NRC novo, que é o Nassen, o modelo de proteína dele foi destruído e reconstruído. E é um modelo complexo, mas ele é incrível. Ele exige mais do nutricionista entender os compartimentos, mas ele possibilita muita manipulação da dieta. É um modelo de resposta. A gente avaliou esse modelo nos dados de um experimento meu do doutorado. Vaca por vaca, a gente colocou no modelo e avaliou o quão bem ele estimou proteína do leite. Né? Então, as minhas vacas tinham produzido 1.015 gramas por dia, 1.016 ali. A linha azul é o NRC 2001 e a linha vermelha é o Nassen. O NRC havia errado ou subestimado 142 gramas, o Nassen superestimou 32 gramas. Né? Um R2 muito maior, uma precisão maior, uma acurácia maior, acertou muito mais. Né? O erro, em proporção da média, diminuiu drasticamente. Ou seja, o modelo está muito legal, desde que os dados imputados sejam bons. Né? Acho que isso daí nem precisa de discussão, só vai funcionar se o dado for real. E isso nos permite avaliar um monte de resposta de acordo com intervenções nutricionais, inclusive tentar estimar um ROI antes de começar a usar uma tecnologia. A gente avaliou isso também com dados comerciais. Naquele banco de dados do Jorge, de 89 lotes, a gente está escrevendo um artigo sobre isso agora, e também a gente dividiu aqui, eu pus 2 grupos, né? O grupo de vacas que produziu, ou de lote de vacas aqui, produziu menos que 1.100 gramas, entre 1.100 e 1.400. E aqui o erro em porcentagem da média foi ainda menor, 6,7 e 9,3. Então, ele está fazendo um bom trabalho. Tá? Para as vacas, a maioria das vacas. Acima de 1.400, piora um pouco. Então, eu vou avaliar a minha dieta, de novo, sempre nessas 2 coisas, rumen e vaca. Né? O modelo de proteína do rumen... O Jonas já mostrou alguns dados, gente. Tem um motivo dele estar lá, mas, biologicamente, ele ficou muito pior. Né? Assim, não faz mais sentido nenhum, nada. Você mostrou ali, eu fiz uma simulação parecida, que não responde a carboidrato. Se você usar de forma mecanística a equação. Eu imagino que, empiricamente, deve estar funcionando de algum jeito. Mas, tudo bem. Então, assim, o balanço de PDR que existia no NRC não existe mais. Hoje é outra métrica, é PDR menos proteína microbiana. Esse número ele teve 0 relação com o nitrogênio ureico no leite, nas vacas. Então, assim, eu não estou dizendo que a gente não tem utilidade para ele, só não descobri ainda. Não vou ser arrogante falar isso, mas vai que tem, a gente não sabe. Estamos tentando. Então, assim, eu continuo achando que a melhor métrica é o nitrogênio ureico no leite. Agora, o aporte de aminoácidos para a vaca, o modelo está muito bacana. A métrica de leite permissível por proteína metabolizável foi mantida no modelo por conforto. Basicamente, para você não ficar tão desconfortável de usar um negócio novo. Não serve para nada, não é recomendado de ser utilizado. E ela serve também para você comparar com o modelo antigo, para ver, porque teve muitas mudanças. Então, você consegue falar, aquele modelo falava isso, esse fala isso, mas não é o que a vaca vai fazer. Porque não tem sentido biológico nenhum essa equação. Ela funciona bem, de novo, por ser um modelo empírico, se os seus dados, por sorte, estiverem muito parecidos com os dados da equação que foi do banco de dados que gerou a equação. A predição de proteína do leite eu mostrei nos 2 slides anteriores, é boa, mas e nos mostra oportunidades. Se você pegar o relatório, ele tem assim quanto que cada componente da dieta está contribuindo para a proteína do leite. Então, eu consigo ver o que eu estou fazendo, é muito legal os relatórios do modelo de proteína. A eficiência de uso de aminoácido é a referência para balanceamento de aminoácido, só que a gente tem que tomar cuidado com períodos de desafio da vaca, porque isso não está, né, no banco de dados. Então, pós-parto, estresse por calor, desafios imunológicos, a gente tem que estudar isso melhor.
Relação proteína e energia, isso aqui já é um dado prático nosso de campo, não está recomendado no modelo. E o balanço de PM continua aparecendo lá, mas ele também é uma consequência, não formula necessariamente para aquilo. Você vai formular para os seus aminoácidos e ele vai aparecer como consequência. E eu queria gastar os últimos 5 minutos falando das outras funções de aminoácidos, porque quando a gente pensa em abaixar a proteína da dieta e só usa eficiência de uso do N como referência, isso pode, às vezes, mascarar resultados que a gente só veria em longo prazo, em experimentos de longo prazo ou em situações reais, que os experimentos não estão nos mostrando, né? O aminoácido tem todas essas outras funções, né? E o que a gente mais estuda é a metionina, então eu vou trazer alguns exemplos dessas funções, desses papéis funcionais do aminoácido com a metionina, mas acho que no livro eu coloquei mais coisa. A primeira coisa que eu vou mencionar é esse efeito, não sempre, mas até que consistente, de metionina na gordura do leite, né? Aqui a gente levantou vários trabalhos que mostraram isso. A barra roxa tem metionina e a verde não. Concentração de gordura no leite, isso se repete para a produção, é que eu não trouxe, para não ficar dois meio iguais. E a gente observou isso, só que foi um trabalho que a gente fez de balancear metionina, ou suplementar, desculpa, metionina em animais de pasto, girolando, que estavam, no início do experimento, produzindo 27, 30 litros. Então, produções mais modestas no pasto. E a gente, além do efeito em leite corrigido para energia e em proteína, né, então, as barras azuis aqui são as vacas de metionina, a gente também viu um efeito que não foi significativo, mas numericamente foi grande, de gordura do leite. E essa fazenda, inclusive, mudou de categoria no pagamento. Era uma fazenda que recebia por gordura. E essa mudança aqui possibilitou uma nova classe de pagamento, né, que acabou, com esses 700 ml de volume aqui, acabou pagando, né, a intervenção nutricional. E a metionina, pessoal, ela participa ali de rotas metabólicas, o mais conhecido é o ciclo de 1-carbono, que é precursor de antioxidante, faz fosfatidilcolina para transportar gordura, faz metilação de DNA, faz purina para fazer novas células, novos DNA. Então, ela é extremamente importante em um monte de processo. É o primeiro aminoácido de quase todas as proteínas. Então, tem trabalho para caramba, bem legal. Eu dei uma resumida aqui, né? Além dos de desempenho, que tem as meta-análises que eu já mostrei para vocês. Muito trabalho em saúde, principalmente focado no período de transição, com redução de inflamação, melhora na capacidade de resposta e melhora no estresse oxidativo. Programação fetal, por causa desse papel na epigenética, na metilação de DNA. Regulação celular. Então, assim, a metionina é um dos aminoácidos que estimula a mTOR, por exemplo. Estresse por calor e reprodução. Tem trabalho com tudo isso daí e muitos outros vindo, né? Então, assim, do mesmo jeito que a metionina tem esses papéis, outros aminoácidos também têm. E a gente está, cada vez, tentando descobrir mais sobre isso. Aí eu tenho 3 situações de desafio que eu coloquei aqui. Um é um trabalho que a gente concluiu esse ano, suplementando metionina no verão, para tentar aliviar os efeitos negativos do estresse por calor. Só que não estava tão calor. Né? Quando não é um ambiente controlado, nem sempre a gente tem o que fazer, né? Estava lá, aqui são horas acima de THI de 68 e o amarelo acima de 72. Estava quente, só que mais por umidade. Não estava tão calor. A temperatura não foi alta. Né? O THI subiu muito porque não parava de chover, então estava super úmido. Mas as vacas não estavam super estressadas, né? Então, a frequência respiratória não estava considerando muito alta, e, além disso, a metionina aumentou a frequência respiratória. Eu estava esperando que ia baixar. Só que ela aumentou leite, né? Então, isso explica o aumento de frequência respiratória, e a gente está estudando os mecanismos que podem ter o que aconteceu. Então, a gente tem muito metabólito sanguíneo para analisar, isso está acontecendo, inclusive, hoje, lá na UFLA. Outra situação de desafio, né, o Matheus Toledo fez um experimento grande na Universidade de Wisconsin e de Cornell, com 470 vacas, suplementou metionina do início da transição até, acho que, a vaca emprenhar, né, variou de 16 a 21 semanas.
E aí olhou desempenho e reprodução. Então, aumentou gordura no leite, proteína, como era esperado. Reduziu o descarte de vacas, a metionina. Olha o tipo de resposta de longo prazo que a gente nunca pega num experimento de baixo, tanto para a metionina, mas para a proteína também. Quando ele olhou efeito na reprodução, né, porcentagem de vacas prenhes, a metionina não teve efeito. Aí ele teve a grande sacada de separar as vacas pelas vacas que tiveram algum problema metabólico, alguma doença no início da lactação, das que não tiveram. E aí essa resposta apareceu. Então, as vacas que tiveram pelo menos uma desordem de saúde responderam à metionina na reprodução. E também a resposta em desempenho foi maior, mais expressiva. Então, ela apareceu no momento de desafio. Outro momento de desafio é no início da lactação. Então, esse trabalho aqui aumentou bastante a proteína no início da lactação, aumentou a energia também. As vacas multíparas responderam ao aumento na proteína com 6 quilos de leite corrigido para energia, não responderam ao aumento de aporte energético, e as primíparas não responderam. Isso já foi mostrado em outros trabalhos com infusão, que a glândula mamária está extremamente responsiva ao aporte proteico no início da lactação. E está super desafiada. A gente fez um trabalho assim na UFLA, com uma magnitude menor de variação na proteína da dieta, mas também variando ela no pré-parto e no pós-parto. Então, a gente teve uma diferença menor que aquela, né? A gente avaliou até 6 semanas, mas essa linha vermelha aqui é o tratamento de alta proteína. E, por fim, tem um último experimento que eu quero colocar aqui, que fez também algo parecido. Então, tinha uma dieta na linha preta, uma dieta deficiente em metabolizável no início da lactação. Se você olhar, ainda ela já tinha 17 de proteína. E aumentou essa proteína para atender a exigência de metabolizável. E fez isso somente com farelo de soja ou com um blend proteico, combinando fontes, ingredientes de alimento e aminoácidos protegidos. E olha a resposta, é a linha verde, a resposta, até mesmo em relação ao farelo de soja. E olha que interessante o carry-over dessa resposta. Teve um efeito residual mesmo quando esse tratamento foi encerrado. Então, tem muita coisa acontecendo ali, né? Então, eu acho que, para responder à pergunta do título, eu queria primeiro reformular ela, na verdade. Será que a gente pode otimizar o uso dessa proteína na dieta? E eu acho que sim, né? A minha resposta, espero que tenha ficado claro que dá para otimizar esse uso. Podemos utilizar, eu mostrei algumas estratégias, aumentando, melhorando, primeiro, reduzindo o excesso de PDR, não é sempre tão simples, mas melhorando o perfil de aminoácidos com blends e aminoácidos protegidos, estimulando a síntese proteica na glândula mamária. Principalmente, hoje, a gente tem estratégias para fazer isso com energia. Mas eu queria convidar também e deixar meio que essa pulguinha da gente pensar no aminoácido não só como proteína para fazer proteína do leite, ou como substrato para fazer proteína do leite, mas pensando nele como produtividade, mas também com um efeito importante na saúde e talvez até na resiliência do animal, ou seja, na capacidade de retornar ao estado normal após uma perturbação. E eu tenho começado a estudar um pouquinho nessa linha. Essa combinação aqui vai me dar rentabilidade, né, porque vai afetar o dinheiro ali na fazenda, mas também a sustentabilidade daquele sistema de produção. Então, os aminoácidos eles têm ainda muito a ser estudado. A combinação de aminoácidos com ácido graxo, eu acho que é um outro campo de trabalho incrível. E eu deixei aqui no final, acho que agora a gente pode discutir bastante coisa, as redes sociais aí dos projetos que eu estou envolvida, se vocês quiserem saber mais, meu e-mail também para a gente conversar mais. Queria agradecer de novo, Poliana e equipe de organização, e estou disponível agora para as perguntas. Obrigada. Para moderar as perguntas e respostas a respeito do tema desta preleção, convidamos a senhora Ana Luísa da Costa, consultora técnica em bovinos de leite da American Nutrients.
Professora, parabéns pela palestra, ótima palestra. Sobre a monenzina que você comentou, qual seria a quantidade adequada de suplementação, de inclusão dela na dieta, que seja viável economicamente numa propriedade e que reflita nessa questão de sustentabilidade e de aumento de proteína do leite? Metionina, desculpa. Mas foi bom que você falou monenzina. Porque está funcionando? Vocês estão me ouvindo? Pessoal, a gente tende a pensar em aminoácido como aditivo. Aminoácido não é aditivo. Ele é um nutriente. Eu tenho que formular ele na dieta assim como eu formulo as outras coisas. Tá? Em alguns momentos, por exemplo, no período de transição, eu não tenho referências para usar. Eu não vou seguir a eficiência de uso da metionina para definir minha inclusão, porque é um período de desafio. O que a gente tem responde, por exemplo, né? A quantidade vai depender do quanto sua vaca come, depende dos ingredientes, tem ingredientes que têm mais ou menos metionina, então não tem como, e obviamente vai depender do retorno sobre o investimento, né? No início da lactação, geralmente isso vai ser mais benéfico. Mas é um ótimo ponto, pessoal, porque é uma mensagem importante. Aminoácido não é aditivo. Tá? Então, obrigado pela pergunta. Muito obrigada. Mariana, parabéns pela palestra. O nitrogênio, né, no leite ainda é um bom indicador de eficiência do uso do nitrogênio? E quais os valores de referência definidos hoje? Paulo, acho que a gente já falou disso, hein? Obrigada, Paulo. Paulo sempre contribui muito aí nos eventos com as perguntas dele. Paulo, eu acho um ótimo indicador para balanço de nitrogênio no rumen. Os valores, a minha sugestão é que esses valores sejam definidos dentro de fazenda. Tá? 10 a 15, 10 a 16 são valores normais. Se você estiver começando a chegar em 17, 18, tem alguma coisa já muito desbalanceada. Só que, entre 10 e 16, você pode melhorar de 15 para 13, de 14 para 12. Então, não tem, é difícil a gente fazer uma recomendação específica, porque o NU ele é uma métrica que sofre muita influência de outros fatores, e não só da dieta. Raça influencia NU, época do ano influencia NU. No verão, o NU sobe, por exemplo. A dieta, óbvio, que é o que eu estou buscando, mas o DEL influencia NU. Então, é bem difícil a gente trabalhar com valores de receita para todo mundo. Mas a dica é, avalie sempre a sua propriedade, e aí você começa a avaliar a resposta a partir de uma manipulação nutricional. Pensando em balanceamento eficiente de aminoácidos, podemos extrapolar em níveis de ureia na dieta? Qual seria esse nível de ureia? Eu não sei se eu entendi muito bem, né, o que seria extrapolar em níveis de ureia, mas eu acho que o espaço para usar ureia é muito pequeno. Assim, vaca de alta produção, por exemplo, se eu vou ter que aumentar a PNDR, eu não tenho espaço para ureia, porque eu vou colocar os ingredientes que já vão trazer muita PDR. Né? Então, a menos que eu tenha um ingrediente com muita PNDR, tem que tomar cuidado também com ureia. E aí me sobra um pouco de espaço, mas nas dietas que eu costumo trabalhar, é bem difícil caber ureia. Uma outra coisa que tem que tomar cuidado, o Jonas mostrou no dele, o Nassen fala que a vaca vai responder super bem. 64 não era o valor de proteína microbiana a partir da ureia? Então, assim, isso é uma outra limitação do modelo que não diferencia o tipo de proteína degradada no rumen e não contabiliza a diferença em eficiência do micro-organismo usar ureia, ou nitrogênio não proteico, ou fonte verdadeira de proteína no rumen. Eles fizeram uma gambiarra, não sei que matematicamente que chama isso, mas puseram um teto no 12% lá de PDR para o modelo não te falar que você pode trabalhar com 20 de PDR e de ureia ainda por cima, que vai responder. Mas, dentro do 10 a 12 que eles estão preconizando como referência, se você ficar pondo ureia, isso está no nosso texto também, tá? Se você puser ureia, ele fala que o animal vai responder, só que não necessariamente ele vai, tá? Porque o micro-organismo diferencia o tipo de PDR. Marina, como você disse, por que a glândula mamária está mais responsiva à proteína no início da lactação? Laura. Eu não sei, sabia?
mas está, viu? Os trabalhos que iniciaram isso daí, em 2014, publicados em 2014 e 2015, infundiram proteína no abomaso para tentar suprir o balanço proteico negativo desse momento da vaca, que vai até lá seus 28 dias. Então, esses 2 trabalhos, eles infundiram aminoácido ou caseína em quantidades decrescentes, né, a partir do 4º dia de lactação até o 28, calculadas a partir de um balanço proteico negativo estimado da produção delas. Só que elas aumentaram 10 litros de leite em resposta a essa infusão. Isso só manteve o balanço. Elas responderam demais. E aí os experimentos com alimento têm mostrado a mesma coisa, obviamente, numa magnitude menor, né? Porque eu não consigo aumentar tanto o aporte com alimento quanto eu faço com infusão. Não sei dizer, Laura, por quê exatamente. Tem toda uma combinação de hormônios ali, a glândula mamária é prioritária, mas ela não respondeu, por exemplo, a mais energia naquele mesmo experimento. Mas aí pode ser que era cevada, eu não sei se teve a ver com o amido da dieta, eu não lembro os dados, detalhe daquele experimento que eu mostrei, mas é bem responsiva. Professora, muito obrigada pelas respostas, muito obrigada pela apresentação. Eu que agradeço, gente. Valeu.